Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje tem uma convidada especial, a Ingrid. Oiê, tudo bom? A Ingrid é dentista aqui do Odonto Garden e nesse vídeo ela vai esclarecer todas as dúvidas de vocês sobre o clareamento dos dentes. Bom, amiga, a primeira dúvida é sobre a sensibilidade. É comum ter sensibilidade quando faz clareamento? É comum. Geralmente, as pessoas têm sensibilidade por outros motivos, né? No dia a dia. Tem gente que tem muita sensibilidade no gelado, no doce, e por causa de recessões gengivais, ou por causa de cárie, trincas no esmalte. Se a pessoa tiver isso, para fazer o clareamento, isso vai aumentar a sensibilidade dela, tá? É comum que os pacientes tenham, mas a gente tem técnicas para que isso possa ser reduzido durante o tratamento e no pós também. Então é bom saber que a sensibilidade não vai atrapalhar a pessoa de fazer o clareamento. Isso, a gente tem protocolos que a gente faz no consultório antes do clareamento ser feito. E tem medicações também que ajudam. Então a gente trabalha ali combinado, mas varia de paciente para paciente, né? Tem gente que não sente tanta sensibilidade e não precisa desse tipo de abordagem. Mas tem gente que tem. Eu sou uma paciente que tem muita sensibilidade. Queria que você explicasse também a diferença do clareamento no consultório e aquele clareamento que é um pouco no consultório e um pouco caseiro, né? Isso. A gente trabalha basicamente com 3 tipos, né? Ou só o caseiro, ou só o de consultório, ou conjugado, né? Um pouquinho de cada um aí. Então, o caseiro é aquele que vai as moldeirinhas, né? A pessoa leva e faz em casa, né? O protocolo vai depender, né? Tem gente que dorme, tem gente que fica 2 horas aí por dia com as plaquinhas e o gel. Isso daí a gente vai combinar no momento do tratamento, mas ele funciona muito bem, tá? Para quem tem bastante sensibilidade é uma opção também, porque a concentração do ácido é mais baixa. O de consultório agora é aquele que a gente faz aqui, né? Que muita gente fala que é o clareamento a laser, né? Mas não é o laser que clareia, laser não clareia, quem clareia é o ácido, tá? Então o correto a se falar é clareamento de consultório. Então, esse daí a gente faz aqui, não tem como fazer em casa, ele é um ácido bem forte, então a gente tem que fazer aqui no consultório com a supervisão do dentista, tá? É muito bom também, mas esse geralmente os pacientes têm um pouquinho mais de sensibilidade por causa da concentração do ácido, tá? E tem o conjugado, que a gente faz um pouquinho aqui no consultório, uma sessão, e o restante a gente termina com o caseiro. Os 3 são ótimas formas de clareamento, né? O que vai definir o tipo de clareamento é o paciente, né? Além da sensibilidade, enfim, de limitações físicas, né? Tem a questão da disciplina. Se o paciente consegue fazer o clareamento caseiro, conforme as orientações, ele vai dar certo. Se o paciente não consegue, não vai dar certo, né? Tem que fazer no consultório. Se ele precisa de um horário marcado, se ele precisa de alguém que faça para ele, aí a gente prefere fazer só o de consultório. Vai resolver bem melhor. O ideal mesmo é marcar uma avaliação para entender se vai ser mais indicado, né? A necessidade de cada um. Legal. Outra dúvida também. Quem tem facetas ou lentes nos dentes, pode fazer o clareamento? Antes de fazer as facetas ou a lente, tá? O clareador, ele não clareia resina e muito menos porcelana, tá? Então, quem já tem o dente com faceta, a faceta, se for de resina, a gente consegue remover, né, ela. Mas assim, geralmente quando a gente faz esse tipo de procedimento, a gente já faz o clareamento antes, né? Então, por isso que não dá para fazer. Resina, até quem tem restauração na região estética, né? Às vezes quebrou um dente pela metade. Se for fazer o clareamento, vai dar diferença na cor dessa resina, né? O clareador, ele nunca clareia resina e nem porcelana. Por isso que daí, às vezes, precisa trocar essa restauração, enfim. Mas não funciona nesses casos. Outra dúvida também que é bem comum em relação à alimentação. Tem algum alimento que é proibido, tipo coca? Olha, há controvérsias, né? Muitos estudos dizem que não tem interferência, tá? Então, qualquer tipo de alimento. Porém, clinicamente, a gente sente que quando o paciente tem uma alimentação com muito corante, coca, suco de uva integral, que é bem escuro, beterraba, enfim, bastante alimentos que tenham corantes,
a gente percebe que é um pouco mais lento. Pacientes fumantes também causam uma lentidão maior para clarear, tá? Então tudo isso pode não interferir no clareamento em si, ele clareia, mas clinicamente a gente sente que isso de certa forma interfere um pouco, né? Atrasa um pouco chegar num branco que o paciente quer ou que a gente espera. Interessante. Isso, outra dúvida também que o pessoal pergunta o clareamento ele enfraquece os dentes? Não, ele não enfraquece. Porque às vezes eu acho que tem a sensibilidade, que o dente vai ficar fraco. Tem gente que acha que vai desgastar, né? Não desgasta, né? A ação do clareador é em dentina, né? Então ele quebra essas partículas aí corantes do dente, tá? Ele não age em esmalte, que é a camada mais externa do dente, né? Então, não enfraquece os dentes. Às vezes as pessoas sentem os dentes mais sensíveis, é comum, mas não é um enfraquecimento, né? Ele perde um pouquinho de minerais ali durante o clareamento, porque o gel está em contato direto com o dente e a saliva não está passando ali, né? Ele é remineralizado logo quando a saliva já entra em contato com o dente. Então, isso pode perder um pouquinho de minerais ali durante, mas depois já é estabilizado com a saliva naturalmente. Então não vai cair o dente, fiquem tranquilos. Não é isso que faz cair dente. Outra dúvida que eu queria te perguntar, tem como fazer o clareamento sem ser no consultório? A gente ouve muito falar sobre aquelas pastas clareadoras, carvão ativado, essas coisas funcionam? Não. Cara de desespero, né? Já viu? Não. Carvão é bom no churrasco. É melhor. É uma ótima opção. Não tentem passar nos dentes. Tá muito na moda, né? A gente vê muitas blogueiras usando lá pasta com carvão ativado, fica aquele todo preto, né? Que lá assim, até parte do coração do dentista. Mas assim, muitas usam facetas e lentes de contato. Tá? Então assim, não vai interferir, né? Mas qual que é a ação dessas pastas clareadoras? Ela até dá uma sensação de uma limpeza maior, de um clareamento maior. Mas o que acontece? Ela tem um efeito esfoliante, né? Então ela desgasta o dente, né? Uma sujeira mais superficial, por exemplo, uma mancha superficial no dente causada pela alimentação, pelo acúmulo de sujeira mesmo, né? A paciente não escova direito, ela vai remover, né? Aí você vai continuar usando, aí ela vai esfoliando o esmalte. E ela vai esfoliando e aí vai desgastando, né? Então isso não é um clareamento químico, né? É um clareamento físico. Você vai causando uma lesão nesse esmalte. A diferença é que na pele, quando a gente faz uma esfoliação, a pele regenera, né? O dente ele não é regenerável. Então se perdeu o esmalte? Se perdeu o esmalte, perdeu. Aí começa o quê? Da sensibilidade? Aí começa a sensibilidade, expõe dentina, né? Que é a segunda camada aí do dente. E aí você pode ter outros problemas, tá? Então o esmalte, ele não é regenerável. Ele não se regenera, tá? Ele é um tecido, você perdeu, tem que repor de outra forma. A gente repõe com resina, com porcelana, né? Inclusive. Mas o ideal é que não se usem esses tipos de pasta. Então fica o alerta aí, pessoal, né? Porque às vezes as pessoas não sabem ver todo mundo usando, aí quer usar também. Vai usar, e aí cara, essas são caras, então, né? R$200 um potinho então, assim, faz o clareamento. Aí depois você vai gastar R$200, dá ruim no dente, tem que fazer a aí pra fazer uma lente de contato fica um pouquinho mais puxado. Então faça clareamento, é melhor. Mais fácil. E pra gente finalizar, outra dúvida que também é muito comum. Quanto tempo o clareamento dura? Depende. Depende muito do paciente e da rotina dele, tanto de higiene quanto de alimentação, né? A gente sabe que os alimentos mancham os dentes ao longo do tempo e a alimentação também. A falta de higiene, né? Não porque todo mundo tenha falta de higiene, mas a gente não consegue limpar completamente os dentes. Por isso que é importante, né, inclusive, fazer as limpezas periódicas no dentista. Mas essa adesão na superfície do dente vai depender da rotina de cada paciente, né? E o quanto esse dente clareia também. Tem gente que tem um clareamento que ele fica mais branco, tipo né? O jogador Firmino. Mas ele tem lente. Então tá explicado. Depende de quanto esse dente vai clarear. Tem gente que tem um tom mais amarelado dos dentes.
tem gente que tem um tom mais acinzentado. Então, é um tom mais claro. Então, dentes clareiam de formas diferentes, né? O meu dura bastante, né? O do Caio, por exemplo, não dura tanto, mas o tom dele é diferente. Ele não escova os dentes. Ai, meu Deus. Mas ele tem um tom mais amarelado. Essa questão do tom, interessante, né? Falar sobre isso também. Então não dá pra falar, é tanto tempo, vai depender muito da alimentação. E bebe muito café, hein? Meu Deus, é o dia inteiro no cafezinho. Café é um agravante, né? Mas vai depender muito, são N fatores, né? É um conjunto que a gente chega aí numa média. O ideal é que o retoque aconteça aí entre 1 ano e meio, 2 anos, né? Depende de cada um. Legal. Então, acho que essas foram as principais dúvidas, né? Sim. Mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar o Instagram da Odontogarden aqui. Entrem em contato, mandem uma mensagem lá. Eles atendem aqui na Gleba, em Londrina. Então, fiquem à vontade para perguntar, que eles vão esclarecer as dúvidas de vocês. E, amiga, obrigada. Obrigada. Por esclarecer as dúvidas. E é isso. Até o próximo. Até mais.